Olá, boa tarde, meio-dia e 41, hoje o Câmara Notícias começando um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos um evento ao vivo com transmissão pela TV Câmara Campinas agora há pouco, e agora a edição desta quarta-feira, 13 de setembro de 2022. Lembrando que além da TV, você pode conferir também o Câmara Notícia no youtube.com/TV Câmara Campinas, no Facebook da Câmara Municipal de Campinas e da TV Câmara Campinas e ainda no site www.campinas.sp.leg.br. Quer enviar a sua sugestão, a sua opinião aqui para a nossa redação? Então entre em contato com a gente pelo WhatsApp, aparece aí na sua tela, 19978293776. Inclusive você pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí, você vai direto cair aí no nosso número e manda mensagem para a gente. Confira agora os destaques da edição de hoje. Câmara institui frente parlamentar para discutir a criação de uma universidade federal em Campinas. Propostas de vereadores tratam de treinamento de mães para o cuidado com bebês em caso de engasgos e avisos de ponto cego em ônibus do transporte coletivo. No Agora é Lei, sancionada a matéria que prevê parcerias para projetos habitacionais em Campinas. Hoje é dia da 54ª reunião ordinária e tem 9 projetos na pauta. Instituto Agronômico de Campinas está em fase final de pesquisa para a produção de café naturalmente descafeinado. O Instituto Agronômico de Campinas realiza testes de campo para produzir o primeiro café naturalmente descafeinado. Depois de 20 anos de estudos, pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas estão em fase decisiva para conseguir um café naturalmente descafeinado. A descoberta inédita é fruto do trabalho da pesquisadora Maria Bernadette Silvarola, que encontrou no banco de germoplasma do Instituto grãos de plantas nativas da Etiópia com 0,07% de cafeína, índice inferior ao limite máximo de 0,10% permitido pela Anvisa para um café ser considerado descafeinado. Com base nos estudos, foram feitos cruzamentos com as principais cultivares comerciais brasileiras, como explica o pesquisador do grupo de estudos. Ela foi numa população aqui do nosso germoplasma e encontrou 3 plantas que já no grão não possuía cafeína, né? Isso foi essas 3 plantas, elas são uma mutação natural que ocorreu lá na Etiópia, não teve nenhum processo de engenharia genética, transgênico, nada. Ela identificou essas 3 plantas do germoplasma e fez os cruzamentos com as cultivares comerciais, que têm a cafeína em teor normal no grão, que é 1,2%. O fruto do experimento é parecido com o grão de café descafeinado encontrado nos supermercados, mas sem o processo industrial da descafeinização, que utiliza solventes químicos ou água, podendo interferir na qualidade do produto. Agora, o estudo está em fase de teste de campo para ver se depois essas mudas podem ser plantadas comercialmente. A comercialização desse novo café pode demorar um tempinho para chegar na mesa dos brasileiros, já que para finalizar a pesquisa ainda leva cerca de 8 anos e mais 4 para chegar às prateleiras dos mercados. Isso é devido ao café ser uma cultura perene, ou seja, uma planta que possui um ciclo produtivo longo. Além de ter o objetivo de desenvolver um grão que saia do campo com pouca cafeína, segundo o pesquisador, o café descafeinado possui benefícios para a saúde. Esse café ele é voltado para 2 públicos, né? 2 tipos de público. O primeiro seria aquele que gosta de café, mas não podem tomar por causa da cafeína, né? Problema de saúde, tipo arritmia cardíaca, problemas estomacais, né? Gastrite, labirintite, propriamente para pessoas, para mulheres que estão grávidas, né? E o outro público-alvo seria aquele que gosta de tomar café, só que ele para de tomar café lá para as 3, 4 horas da tarde, por causa de ter medo de afetar a qualidade do sono. Então seriam 2 públicos-alvos, aqueles com problema de saúde e aqueles que gostam de tomar café e não tomam por afetar a qualidade do sono.
Olha, mais uma pesquisa importante aí do Instituto Agronômico de Campinas. E se você não sabe, inclusive o tradicional feijão carioquinho, ó, foi criado aqui no Instituto Agronômico. E o Ceprocamp, o Centro de Educação Profissional de Campinas, permanece com as inscrições abertas para o projeto piloto do curso de qualificação profissional de pintor de paredes. O início das aulas está previsto para o dia 20 de setembro, desenvolvidas em parceria com a Diamante Comércio de Tintas, que irá oferecer instrutores, material e equipamentos necessários sem ônus para a FUMEC, que será responsável pelo espaço e pelos alunos. As aulas serão ministradas no Ceprocamp José Alves, que fica no Jardim Satélite Íris, lá no distrito do Campo Grande. As matrículas são realizadas por ordem de chegada e podem ser feitas em qualquer unidade do Ceprocamp, com originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, além de uma foto 3x4. Não será necessário comprovante de escolaridade. Os alunos dos cursos de qualificação profissional recebem passe de ônibus para os dias do curso, segundo os critérios de elegibilidade, lanche e uniforme ainda. São 20 vagas, com aulas 2 vezes por semana no período da manhã, e a carga horária é de 34 horas aula. O conteúdo programático inclui tanto as técnicas de pintura em ambientes internos quanto em áreas externas. O trabalho final será prático, com a pintura do salão interno do Ceprocamp José Alves e a área externa do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, lá do Satélite Íris. Então anote aí, você pode ir no Ceprocamp do Satélite Íris, quanto tantos os outros, e o do centro fica na Avenida 20 de Novembro, 145, ao lado da Estação Cultura. E para você que mora aí na Vila Boa Vista, atenção! Nesta quinta-feira, a Sanasa, a empresa de economia mista responsável pelo saneamento de Campinas, vai desativar a atual rede de água que abastece a Vila Boa Vista para a instalação de uma nova das 8 da manhã às 5 da tarde. Por isso, o fornecimento de água será interrompido para os imóveis localizados entre as ruas dos Jequitibás, a Avenida Robert Bosch, a SP 101 e a Rua Maria Edna Vila Gelim Zaquia. E a Sanasa solicita que as pessoas façam a reserva de água e consumam também durante esse período com consciência, para que não falte água para ninguém até que o serviço volte ao normal. Vamos agora falar das notícias do Legislativo Campineiro e a gente começa com os projetos protocolados. Um deles é de autoria do vereador Edivaldo Cabello, que determina que maternidades e hospitais ofereçam orientação e treinamento aos pais ou responsáveis de recém-nascidos sobre a aplicação da manobra de desengasgo nos bebês. O vereador Edivaldo Cabello protocolou um projeto de lei número 203 de 2023, que inclui treinamento e orientações sobre a manobra de Heimlich, manobra de desengasgo, durante o acompanhamento pré-natal das gestantes assistidas na rede de saúde pública e privada no município. Esse projeto aí, na realidade, é a manobra de Heimlich, né? Então, ou seja, aí a questão não é nem somente na questão do pré-natal, porque nós sabemos que tem muitas mulheres que nem faz o exame de pré-natal, né? Não tem condição de fazer, mas dentre esse projeto que nós colocamos, que seja feito também no período que ela está internada, pós-parto, para que ela tenha um treinamento como fazer a manobra de Heimlich, conhecido como a manobra de engasgamento, né? Porque muitas vezes a mãe, ela não sabe fazer essa manobra, ela pega a criança, chacoalha, dá o famoso conhecido como efeito chicote na criança, que pode agravar isso daí. Então, por falta de conhecimento, no ato de desespero da mãe, ela chacoalha a criança. Então, aí ela corre ligar para o bombeiro e muitas vezes não dá tempo do bombeiro chegar e a criança pode vir a óbito por falta de ter o conhecimento de como executar essa manobra. Os primeiros socorros são essenciais para salvar a vida durante um processo de engasgo, que é maior nos bebês recém-nascidos com menos de 6 meses, pois a alimentação ainda é líquida e há imaturidade corporal.
De acordo com o parlamentar, o objetivo é socorrer prontamente as vítimas desse tipo de asfixia que obstruem as vias respiratórias, com uma medida extremamente barata que pode contribuir para salvar muitas vidas. A ideia veio no momento que a mãe ela tem o parto, ela fica de 2 a 3 dias internada. Então o instinto de proteção do filho ali vai despertar na mãe realmente o desejo de aprender essa manobra, porque muitas vezes não leva em conta isso daí, mas num ato de desespero pode salvar a criança. É um treinamento muito rápido, que no momento, um exemplo, quando a mãe teve o parto, quando ela vai receber alta, é uma questão de 10 minutinhos ali, o próprio técnico de enfermagem, que eles sabem fazer essa manobra, vai dar instrução ali como eles executar essa manobra. E no caso, quanto aos professores, aí sim, aí eles vão ter uma pessoa para treiná-los a fazer essa manobra. E um projeto de lei do vereador Zé Carlos prevê a implantação de adesivo no transporte público, que indica a localização de ponto cego aos ciclistas e motociclistas. O projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito. Olha, e a ideia é colocar adesivo nos ônibus que indicam a localização do chamado ponto cego. Como principal finalidade, a proposta tenta reduzir o número de acidentes no trânsito, envolvendo motoristas, motociclistas e também ciclistas. Mesmo agora, esse projeto se tornando lei, as empresas de ônibus já vai ser obrigada a colocar este aviso nas laterais dos ônibus, que esses motociclistas, esses ciclistas ou os próprios carros, eles estão no ponto cego, tem que ter muito cuidado. Então, a partir daquele ponto, esse pessoal tem que ter mais cuidado. Isso é importante, isso vai salvar vidas na nossa cidade. O parlamentar reforça que muitos acidentes acontecem porque a visão de quem está conduzindo o carro, a motocicleta ou até mesmo a bicicleta fica comprometida. E cita exemplos de acidentes fatais que aconteceram recentemente em Campinas. Nós tivemos um problema recentemente na Avenida João Boy Dunlop, onde o motorista não viu a motociclista e ele fez uma virada. Não que ele esteja errado, mas que a motociclista estava no ponto cego. E quando ele fez esse desvio, a moça bateu no carro e ela veio a óbito. E na Vila Padre Anchieta também nós tivemos uma morte com um ciclista. Porque quando o ônibus fez a curvatura, o motorista não percebeu que tinha um ciclista do lado e ele veio também a óbito. Então, o intuito desse projeto é dar mais segurança. Porque todos nós sabemos que existe um ponto cego nesses veículos, que o retrovisor não consegue visualizar. E esses projetos vão passar ainda pelas comissões da Casa. A primeira é a Comissão de Constituição e Legalidade. Se receberem parecer favorável desta comissão, aí sim, eles vêm para a pauta para votação em plenário e segue todo o rito aqui no Legislativo Campineiro. Vamos falar sobre as emendas parlamentares, porque o Conselho Tutelar recebe novos computadores através de emenda impositiva destinada pela vereadora Guida Calisto. Os conselhos tutelares da região Sul, Noroeste, Norte e Leste receberam novos computadores. A aquisição foi possível mediante a emenda impositiva da vereadora Guida Calisto. Primeiro dizer que eu fiquei muito feliz por ter destinado essa verba, porque é um serviço público importante para a nossa cidade. Conselho Tutelar é uma área que atende crianças, adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, situação de risco, situação de violência. E aí chegou para nós que os conselhos tutelares aqui em Campinas, todos eles estavam numa situação muito precária, principalmente porque não tinha condições de atendimento adequada. E isso passa por ter equipamentos de qualidade para poder fazer esse atendimento. Então, quando chegou para nós essa informação, nós não pensamos duas vezes. Pensamos imediatamente em destinar essa verba, e essa verba foi suficiente para comprar, para adquirir 4 computadores para
cada conselho. As emendas impositivas ao orçamento municipal foram protocoladas pelos parlamentares em Campinas pela primeira vez em 2022 e este ano estão sendo executadas. A coordenadora do Conselho Tutelar Norte, Cláudia Gozzi, explicou que com as novas máquinas, os atendimentos serão otimizados. São 16 computadores, chegou em super boa hora. Por quê? Na verdade, assim, o Conselho Tutelar, ele atende a população, então ele atende os munícipes, aqui na sede do Conselho, seja por demanda espontânea, seja por alguma denúncia que nós recebemos, e aí nós notificamos as famílias a estarem vindo até aqui. Quando a gente está atendendo, imagina só, supondo, uma adolescente que foi vítima de um abuso sexual. Todas as denúncias, todos os atendimentos têm que ser registrados no nosso sistema, todos. A gente está fazendo um atendimento, não consegue, cai e volta, tem que ligar, religar. Então, esses computadores mais modernos, mais ágeis, significa respeito à população. Eu consegui fazer um atendimento com mais rapidez e melhor. Então a gente ficou bastante feliz por isso. A gente entende que para atender a população a gente tem que ter um serviço público de qualidade e recursos tem, né? Só falta ter vontade política. Então, já que o executivo não teve essa sensibilidade de garantir equipamentos adequados, né, equipamentos suficientes e com condição de atendimento, então a gente viu essa possibilidade nesse processo agora das emendas impositivas. E as emendas impositivas foram protocoladas pela primeira vez no ano passado ao orçamento de 2023. Na ocasião, o valor foi de 2,7 milhões para cada parlamentar, sendo que obrigatoriamente metade é destinado à saúde e a outra metade cada vereador ou vereadora destinou para um órgão aqui do município de Campinas para fazer aí complemento com várias ações, obras, enfim. A gente vai mostrando aqui o resultado dessas emendas que começam a aparecer agora em 2023. Lembrando que agora no final do ano, para o orçamento de 2024, vai acontecer a mesma coisa, só que o valor ainda vai ser determinado conforme a apresentação do orçamento pela Prefeitura de Campinas. E a Câmara de Campinas comemorou na última segunda-feira os 66 anos da UCES, a União Campineira dos Estudantes Secundaristas. A iniciativa, proposta pelo vereador Gustavo Peta, foi realizada pela primeira parte da 53ª reunião ordinária. A UCES é uma das entidades mais antigas do Brasil e tem sua história firmada nas lutas do movimento estudantil. A celebração reuniu representantes de entidades, estudantes e militantes. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a Câmara Municipal celebrou os 66 anos da UCES, a União Campineira dos Estudantes Secundaristas, na primeira parte da 53ª reunião ordinária, realizada na tarde de segunda-feira no plenário da Casa de Leis. A UCES é uma organização estudantil sem fins lucrativos. Sua história é baseada nas lutas do movimento estudantil e se confunde com as conquistas da cidade de Campinas, da luta contra a ditadura militar até as grandes passeatas da década de 90. O próprio vereador já foi presidente da UCES em 1997. Eu tive a honra de presidir essa entidade quando ela comemorava 40 anos de história, em 1997, 1998. Então, para mim é uma satisfação imensa poder, como vereador, prestar essa homenagem simples, simbólica, mas muito importante a essa gloriosa entidade que é a UCES de Campinas, a nossa União Campineira. O teatro foi um instrumento muito poderoso e muito importante naquele momento, dos estudantes secundaristas em resistência e em oposição à ditadura militar. O parlamentar lembrou ainda de um momento histórico da UCES na cidade. A entidade, inclusive, tem uma passagem histórica que foi uma ocupação do gabinete do prefeito. O prefeito, então, Jacob Ittar, teve seu gabinete ocupado por conta da luta do passe livre. O evento foi aberto ao público e contou com a participação da presidente da UCES,
Ana Carolina. Para a representante do movimento, abrir uma sessão da Câmara trazendo esse tema representa luta e resistência. A UCES me encontrou lá em 2019 na periferia de Campinas, lá na região do Campo Belo, de Itaguaçu, quando estavam tentando implementar o cívico-militar na escola do São Domingos, que era o bairro que eu morava. Então essa entidade ela tem muito tempo de luta, um ato muito importante, onde a gente colocou o que a gente precisa lutar nesse período, né? Que é a revogação do novo ensino médio, mas para além disso, também a gente não quer escolas cívico-militares na nossa cidade, que é um projeto que não nos representa. Depois de muita consulta com os estudantes, com muitas escolas, hoje a gente consegue perceber isso, né? E é um projeto que ele só vem, de fato, para sucatear mais a nossa educação. Também estiveram presentes na celebração a presidente da UPES, que é a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, Luísa Martins, e a presidente da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz, além de ex-dirigentes da entidade e ex-militantes históricos. Nós estamos nacionalmente aqui brigando pela revogação da reforma do ensino médio, ato esse que aqui em Campinas foi muito bonito, e parabenizar aqui os estudantes que construíram esse ato aqui na cidade, junto com a UMES de Paulínia e com as cidades vizinhas, porque é uma das principais lutas da nossa geração, é a principal luta do nosso tempo hoje. A juventude construiu a história da UCES e é nesse presente também que a gente vai conseguir transformar essa realidade para que o futuro dos nossos seja diferente de tudo que a gente vive hoje. Qual é o modelo de educação que nós queremos para as nossas escolas que faça sentido para a nossa geração? A gente se viu num abismo do que é a reforma do ensino médio e como isso vem fazendo tanto mal para nós que somos estudantes, sobretudo os estudantes de escola pública. O novo ensino médio ele não foi construído por estudantes. A reforma do ensino médio não foi construída por professores e por nenhuma pessoa que está todos os dias no chão da escola pública. Desse lado aqui, nós estamos lutando pela revogação do novo ensino médio, nós estamos lutando pela expansão dos institutos federais, o fortalecimento das ETECs e a garantia de um futuro, mas também de um presente. A UCES é uma das entidades estudantis mais antigas do país. O parlamentar acredita que a celebração mostrou um pouco da força de uma juventude que continua na luta por melhorias na educação pública e democrática. Logo, logo será uma entidade centenária e a gente fica muito satisfeito de ver que as atuais gerações continuam na luta, continuam se organizando em pautas pertinentes, como essa pauta contra o novo ensino médio, contra os desmandos que estão acontecendo na educação pública do Estado de São Paulo, contra a militarização das escolas. O movimento continua vivo, lutando, se organizando e também sonhando com dias melhores para o nosso país e para toda a humanidade. E a chamada primeira parte ocorre antes de uma reunião ordinária, sempre que um vereador ou vereadora solicita para debater um tema solicitado com duração de 45 minutos, ela é presidida pelo parlamentar que agendou a reunião e conta com um ou mais convidados que podem contribuir com a questão. Vamos falar agora de uma lei, porque a Lei Complementar 426, de autoria do vereador Zé Carlos, foi sancionada e agora vai permitir que em Campinas tenha-se parcerias entre associações, entidades e a Coab para promover a habitação aqui na cidade. Foi publicada no Diário Oficial do Município a Lei Complementar 426, de 5 de setembro de 2023, de autoria do vereador Zé Carlos, que trata sobre a autorização para a celebração de parcerias entre entidades associativas, proprietárias e donatárias de áreas e a Companhia de Habitação Popular de Campinas para o desenvolvimento e implantação de projetos habitacionais de interesse social na cidade. Nós temos na cidade de Campinas um déficit de 40 mil vagas de moradias populares, principalmente na nossa cidade. Esse projeto visa um convênio entre a prefeitura e todas as associações que hoje não têm condições de se manterem, e clubes também que não têm como se manterem. Então nós
estamos pedindo que a Prefeitura celebre um convênio entre a Coab e essas associações, essas organizações não governamentais, desses terrenos que a própria Prefeitura doou para eles e eles não têm condições de sobrevivência, para que faça esse convênio, para que a Coab construa nesses locais casas, apartamentos, para suprir essa necessidade que Campinas tem de moradias populares. Como relata o vereador, as medidas que surgem com a lei complementar objetivam minimizar os problemas referentes ao déficit habitacional do município. Como essas entidades não têm como sobrevivência e muitas delas querem devolver esses terrenos para a Prefeitura, então nós aproveitamos e fizemos esse projeto para que esse déficit habitacional, juntamente à Coab, ele caia. Exatamente esse é o benefício e tragam a benfeitoria e essas moradias para aquelas pessoas que não têm, fizeram o seu cadastro na Coab e não têm moradia para se manterem e para viverem dignamente. A Lei Complementar 426 teve um veto no artigo 2, referente à aprovação de projeto para a implantação de empreendimento habitacional de interesse social. O veto no artigo 2, eu acho que a Prefeitura ela deu uma equivocada nesse veto, mas nós vamos acatar o veto do prefeito, sim, mas vamos estar ali discutindo para depois elaborar uma lei novamente, porque esses terrenos, muitas entidades e clubes esportivos que são doados esse terreno para a Prefeitura, eles não têm condições de sobrevivência. Por quê? Porque hoje a maioria dos condomínios que são feitos em Campinas, ele já traz no seu empreendimento quadra poliesportiva, churrasqueira, entre outros benefícios para a população que ali vão residir, e os clubes se esvaziam. Então, quer dizer, nós estamos fazendo um projeto social para que atenda essa demanda dessas habitações que estão em déficit aqui na cidade de Campinas. Na 53ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram a criação da Frente Parlamentar pela construção de uma universidade federal aqui em Campinas. Na última reunião ordinária, foi aprovada pelos vereadores a criação da Frente Parlamentar pela construção da Universidade Federal de Campinas. O autor da proposta é o vereador Cecílio Santos, com base em uma lei federal de 2006 que possibilita o convênio entre o município e a União para a criação de uma instituição superior à cidade. Possibilitar acesso para muitos estudantes, principalmente que estão à margem da Anhanguera, do outro lado da Anhanguera, que é praticamente um quarto da nossa cidade. Então, a população jovem, os estudantes que se deslocam daquelas regiões até a Unicamp, é praticamente uma viagem, principalmente em horários no começo da manhã, no começo da tarde. Então, ter uma universidade em Campinas e olhando para o território da região, Campo Grande, Campo Belo, Ouro Verde, é fundamental para atender aquela parcela da população que está nessa região. Segundo o vereador, a universidade vai ser importante para Campinas. Ela vai gerar uma interação dos polos tecnológicos do governo federal existentes, suprindo e oferecendo mais oportunidades de estudo para toda a população. Porque não basta só ofertar a vaga, nós temos vagas na Unicamp, que a gente sabe que é concorrida, e em outras universidades, mas uma grande parcela delas são particular. Nós estamos falando de uma universidade pública que dá condição para que o estudante possa permanecer na universidade. A função da universidade é trabalhar a ciência, a pesquisa, a extensão e também o desenvolvimento. E as frentes parlamentares, além dos vereadores, também podem ter como integrantes membros da sociedade civil, especialistas no assunto e outros convidados para discutir o tema proposto pelo parlamentar da Câmara de Campinas. E ainda na 53ª reunião ordinária, a Câmara aprovou moção de autoria do vereador Paulo Búfalo, que apela ao governo do estado de São Paulo para que retorne imediatamente as campanhas de vacinação antirrábica no estado, considerando o novo caso registrado no início do mês de setembro, após aproximadamente
25 anos. O parlamentar encaminhou anteriormente um requerimento à Prefeitura aqui de Campinas para esclarecimento acerca das campanhas de vacinação antirrábica no município. Porém, o retorno informou que as campanhas foram suspensas pelo governo do estado de São Paulo desde o ano de 2020, em razão da pandemia de Covid-19. Durante o período da pandemia, o estado de São Paulo interrompeu o repasse ao município, mesmo para as campanhas de rotina. Como é que é isso? Os municípios, eles mantêm um local fixo, né, de aplicação da vacina antirrábica, mas não realizam mais aquelas campanhas que faziam no passado, que mobilizava a cidade, ocorria geralmente num centro de saúde, numa escola, vinham as equipes, enfim, fazia aquela ampla campanha de vacinação, o morador levava o seu animal para vacinar. E aí nós fomos informados, quando nós apelamos ao Estado para retomar esse repasse no pós-pandemia, eles nos informaram que, embora iriam reiniciar o repasse de recursos para rotinas, eles não faziam mais campanhas, né, mais intensas, porque desde os anos 90 não tinham registros, né, que demandassem casos desse tipo. Então nós colhemos inclusive umas informações no estado, ficamos sabendo da frequência de encontro aí de animais contaminados, por exemplo, morcegos, né, pelas cidades do interior, e recentemente esse caso desse cão. Lembrando que a raiva, se o animal contaminado ele tem um contato com o ser humano e a contaminação do ser humano é quase 100% letalidade, ataca o sistema nervoso central e leva ao óbito. Então nós queremos fazer essa prevenção, voltamos a provocar o governo do estado para poder então fazer com que ele retome essa mobilização, já que eu imagino que fará isso na capital, porque é um lugar onde o animal foi encontrado dessa vez, é extremamente populoso, enfim, então que ele espraie isso para o interior do estado, inclusive a cidade de Campinas. E a moção é um documento que, quando aprovado pela Câmara de Campinas, representa a opinião dos vereadores da cidade acerca daquele tema. Após a aprovação, o documento é enviado aos órgãos de que se tratam aquele tema fora do município, porque quando o assunto trata-se do município, aí os vereadores apresentam requerimentos. E hoje tem reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. E olha só, entre os 9 itens que serão analisados, está em votação definitiva o projeto de lei do vereador Nelson Osseri, que autoriza a presença de cães durante o período de visita nas comunidades terapêuticas financiadas ou cofinanciadas pela Prefeitura de Campinas. Os animais deverão estar devidamente acompanhados para ter acesso às entidades, de acordo com um balanço feito pelo parlamentar ainda, quando atuava como coordenador de prevenção às drogas de Campinas, pelo menos 30% das pessoas em situação de rua adotam cachorro como família, e também está previsto para a votação de hoje, porém esta em análise inicial, o projeto de lei do vereador Permínio Monteiro. Ele cria a Rota Turística Natal Iluminado na região sul aqui da cidade de Campinas. De acordo com o parlamentar, o objetivo é promover a integração turística na região durante o mês de dezembro, buscando o desenvolvimento econômico, potencial turístico regional, fortalecimento, ampliação e o desenvolvimento da produção local nas áreas turísticas, cultural e gastronômica. Segundo a proposta, a Rota do Natal Iluminado, que será composta pela ciclovia da Avenida Baden-Powell, que fica no Jardim Nova Europa, ciclovia da Avenida Washington Luiz, o Parque das Águas, no Parque Jambeiro, Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, Lagoa do Parque Jambeiro, a Praça José Ferreira de Toledo, que fica no Parque Jambeiro também, a Reserva Florestal, Serra d'Água, o Moinho do Vento do Swiss Park e o Parque Botânico Amador Aguiar farão parte aí desse
dessa rota turística que hoje vai ser analisada em primeira votação. Se aprovado esse projeto, ainda vai passar pelas comissões de mérito, aí depois de uma segunda votação é que, se for aprovado, aí segue para a sanção do prefeito. Lembrando que a pauta completa você confere lá no site da Câmara de Campinas, www.campinas.sp.leg.br. E hoje, antes da reunião ordinária, acontece também lá no plenário do Legislativo, por iniciativa do vereador Cecílio Santos, uma discussão sobre banheiros de uso comum e gratuito no centro da cidade e em outras áreas públicas. Na Câmara, tramita um projeto de lei de autoria do parlamentar neste sentido. E, recentemente, o Ministério Público também solicitou que a administração pública providencie banheiros para a utilização de pessoas que estão em situação de rua aqui na cidade, em especial durante a noite no centro, em um prazo de 30 dias. Para se tornar lei, o projeto, chamado de Programa Banheiro Legal, tem que ser aprovado em 2 votações, ou seja, na legalidade e no mérito, em plenário e posteriormente ser sancionado pelo prefeito de Campinas. Quer acompanhar essa primeira parte? Então você vai vir até o plenário da Câmara com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E claro, pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Ontem eu falei aí sobre uma frente fria que está vindo do sul do país e, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a previsão para esta quinta-feira é de céu nublado a encoberto, com previsão de chuvas no decorrer do dia. Ainda a possibilidade de que elas ocorram já a partir da madrugada ou início da manhã e recorram ou persistam ao longo do dia até a madrugada de sexta-feira, podendo ter períodos de chuva forte e temporais, principalmente à tarde, não se descartando volumes elevados aqui na nossa região. O dia deve amanhecer abafado e com temperaturas relativamente elevadas. A máxima esperada é de 25 graus e a mínima de 16 graus. Lembrando que, apesar disso, a gente vai ter aí um tempo abafado, permitindo aí, quando a mínima, que tenha ventos que assumam velocidades moderadas e fortes, em torno de 30 km e com rajadas ocasionais, impulsionando aí a entrada do frio na nossa região. Vamos aguardar, hein? Amanhã é dia de a gente estar preparado. E a gente encerra o Câmara Notícia de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Uma boa tarde. Lembrando que hoje a gente tem muitos eventos aqui na Câmara Municipal de Campinas. E se você não pode vir pessoalmente, acompanhe a nossa transmissão aqui pela TV Câmara Campinas. Uma boa tarde.